Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos. Né? Boa noite a todos. Não sei se gravou o início. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntos. Hoje, o nosso projeto de consciência do terceiro milênio, né? Trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose. E hoje com a terceira parte, de transformação, superação, metástase. Né? Já fizemos a primeira. Aí na outra semana fizemos uma segunda e pulamos um dia, porque tem problema técnico, então aí tivemos aí uma lacuna, uma pequena lacuna, mas já está tudo resolvido. Então, boa noite a todos mais uma vez, quem é que está com a gente? O pessoal está chegando ainda, né? Então vamos deixar gravado o seguinte, não estamos aqui fazendo cabeça de ninguém, não estamos aqui dando aula, não é isso? Mostrando valores, etc, coisa e tal, nada disso. Nós estamos só batendo um papo, mostrando uma experiência de metafísica, de espiritualidade, o nome que queira dar. Né? Então vamos arrumar aqui, estamos aqui. Só alinhando aqui um pouquinho aqui a tela para melhorar. Estamos aí, né? E um pequeno parêntese, né? Então, o karma é para todos, né? Não importa o nível social que esteja, né? Demora, mas um dia se apresenta, não é mesmo? E as filosofias, as religiões, de modo geral, não primam por isso aí. Então, a pessoa pensa que vai na igreja, reza um pouquinho, está tudo resolvido. Então está aí, né? Um recado. O discípulo consciente está na área, né? Deixa eu puxar aqui para ver, aqui também apagadinho, que para mim está, né? Está na área da superação. Então o discípulo consciente está na área da superação. Então ele está superando a si mesmo, né? Está lapidando a pedra cúbica, que é a sua própria personalidade. Porque se sujeita às críticas, às censuras dos medíocres. Então, os medíocres, as pessoas de modo geral, né, vivem criticando, coisa e tal, não fazem e fica criticando os outros. Mas aí o discípulo, né, aquele que está na base da superação, ele procura, né, pegar essas pedrinhas que jogam na frente dele, em cima dele, e começa a construir o seu novo alicerce, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, a pessoa que estuda, aprende, frequenta uma religião, uma filosofia, e vai por aí fora, uma escola iniciática, se ele não cresce com isso, se ele não melhora, ele continua sendo o mesmo do ano passado, do ano retrasado, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, então não está adiantando, né? Não está fazendo um trabalho de superação, transformação, superação e metástase. A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. Então, um recado aí do eminente professor Henrique de Souza, né? Nosso mestre, mostrando que o porquê das religiões, das filosofias, né? Então eles sempre se apresentam diferentes, né? Diferentes personalidades, cada um dando a sua tônica, e vai ficando, e depois ele parte, vai para a sua origem, né? Vai continuar o seu trabalho, e o que fica para trás do seu conhecimento se torna uma filosofia, uma religião, etc. Por isso esse monte de religiões que existe. Você vê que muitas são cópias uma das outras, né? A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, essa filosofia única, vamos dizer assim, esse conhecimento sagrado, único, né? De onde provém, né, vamos dizer assim, o conhecimento dado, as informações dadas, vamos dizer assim, as experiências dadas pelos avatares, pelos seres de alta hierarquia espiritual. Então, daí é a origem, né, vamos dizer assim, dessas informações. E começamos aqui para se falar na missão dos avatares integrais, né, aquele que vem com 100% da consciência do Logos. Precisamos, naturalmente, abordar o sentido filosófico da trilogia, que é justamente o título do nosso trabalho, né? Transformação, superação, metástase. Porque se trata de um assunto amplo e abrange todos os reinos da natureza e a todas as hierarquias. Então, grosso modo, nós temos aqui, né, de acordo com o Aurélio, né, o dicionário, né,
metástase, aí no caso do professor ele fala metástase avatárica, né? Do grego metástasis, quer dizer, mudança de lugar. Depois vamos ver mais alguns detalhes sobre isso aí. Os ignaros das coisas de Deus acham simples a função dos avatares, mas conhecendo-os em profundidade, sabemos que se trata da missão de coroa de espinhos. Sempre foi. Ora, o trabalho avatárico usa geralmente duas linhas de ação diferentes, né? Não opostas, né? Mas paralelas, porém funcionando em harmonia, né? Vamos ver essas linhas que ele apresenta aqui. Por volta de 1883, as duas linhas começaram a agir paralelamente. A primeira, letra A, uma linha fez o uso da técnica da espiritualidade, a genealogia da nova era, da nova raça, né? Que é chamada raça bimânica e atabimânica. Aí mais detalhes, tem que acessar o nosso trabalho, né? O trabalho da Sociedade Brasileira de Biose, ou então o portal de Aquário lá, e vai ver, vai encontrar mais detalhes sobre isso aí. E letra B, a outra técnica, é a da ciência da vida social política, ou seja, o aprimoramento do conhecimento através das experiências no mundo, né? Então, o que o mestre queria que as pessoas aprendessem, né? Elaborassem esse conhecimento dentro de si e levassem para o mundo. Coisa que normalmente não se faz. A fim de aplicar a técnica científica, nasceu uma série de seres de grande hierarquia, de grande valor, inclusive os gêmeos espirituais. Quer dizer, já veio, já foi, o pessoal não percebeu. Ora, a perfeita técnica é a vivência dos conhecimentos, né? Aprende e coloca em prática. Quer dizer, procura também se melhorar. Aí vem a vigilância dos sentidos. Assim sendo, ao evoluir, o indivíduo passa a participar do todo, né? Da essência do Supremo Arquiteto do Universo e o nome que queira dar, né? Então, o indivíduo passa a participar do todo da ideia global. Participando do todo, perde naturalmente a noção do detalhe. Logo, acaba esquecendo-se de si próprio, por isso já entra em superação. Muda de dimensão, de comportamento, de atitude. No caso, passa a funcionar descontraidamente, sem inibições. Quer dizer, ele toma as suas atitudes, faz os seus trabalhos, coisa e tal, e não está preocupado se alguém está criticando ele, não. Então, é chamado de luta pelo dever. Superação são as ações superadas, atingindo um estágio superior. É o ato de superar, vencer, dominar as ações interiores, contrárias ao ciclo evolucional. Portanto, o discípulo consciente está na área da superação, porque se sujeita às críticas, às censuras dos medíocres. Sim, está no estágio afetivo emocional. Superou-o, passando para o mental concreto, né? Para a intelectualidade, vai por aí afora. Isto acontecendo, surge a razão. Esta é uma superação em relação ao afetivo emocional, né? Está ligado à alma, etc. Vamos ver. Mas em relação ao mental concreto, né, a superação é precisamente o ato de focar o centro de consciência no mental abstrato. Aí já está um degrau acima, um ponto acima, né? A seguir, temos a inspiração e logo depois encontramos a inteligência crística, né? Então, mais para cima um pouco, dá uma olhada lá, o Homem e Seus Corpos, dá uma olhadinha lá. Deve ter um ano atrás, coisa nova, está lá gravado, pode dar uma olhada, o Homem e Seus Corpos, os 7 corpos do homem, o nome que queira dar, e vou encontrar mais detalhes sobre isso aí. Nosso mestre Henrique José de Souza fala na superação dos ciclos. Esta superação deverá ser feita em relação à humanidade ou em relação à hierarquia humana. Dos jivas, né, aqueles que têm ainda, estão em busca de estado de consciência, de experiência, etc. Posto que os eventos do ciclo não se repetem, senão tomam sempre aspectos diferentes. Logo, compreendemos que a superação da humanidade é promovida pelos trabalhos dos excelsos pramantas, né? Ou seja, aqueles que formam com a manifestação cíclica dos avataras
obedecendo, sem dúvida, ao número padrão de 777. Então, esse trabalho do Pramanta, quer dizer, é composto de pessoas. O pessoal chama, o leigo chama de fraternidade branca, né? Já na iniciação mais profunda chama-se Excelsus Pramanta, vai por aí. É composto de um grupo de pessoas, de estudiosos, vai por aí afora, e esse pessoal que mantém o trabalho do mestre ativo, vivo ali, coisa e tal. Vamos nós. Assim, entretanto, o indivíduo na superação passa a viver no plano geral, viver em função da humanidade, fazendo parte do todo. Sim, começa a participar de uma vida a qual, simbolicamente, tem a denominação de Crestos, né? Ou seja, a afirmação de sua própria consciência. Ele começa, então, a crescer. Aí ele tem a consciência física, psíquica e espiritual. Normalmente, a física é o que manda, né? O afetivo emocional é o que manda no mundo inteiro. E aí ele começa a subir, vamos dizer assim, esse estado de consciência. Passando para a consciência psicomental e vai por aí. Após participar desta fase, alcançou, consequentemente, outro tipo de superação, o qual foi denominada de metástase, senão metástase avatárica. Quem atingiu a metástase avatárica se tornou um realizador, portador do Cristo, do título, segundo as tradições do Ocidente de Cristo e conforme as do Oriente de Buda. Então ele já tem um estágio, vamos dizer assim, acima do reino humano, vamos dizer assim, né, da classe humana. Concluímos que na transformação dos acontecimentos, sendo da humanidade, a orientação é dada pelo inconsciente coletivo, pelo determinismo, né? É o karma coletivo, vai por aí fora. Enquanto que na fase da superação, já o é pelo consciente coletivo. No caso, desde que cada um tenha se integrado na divindade, passa a ser, naturalmente, uma das suas células. E então começa a representar o universo, pois em qualquer lugar que esteja, é um representante do todo da lei da divindade. Quer dizer, ele é uma igreja, ele é um templo divino, vamos dizer assim, em qualquer lugar que esteja, né? Quer dizer, é aquela pessoa que aprendeu e põe em prática, não é o que aprendeu e quando sai da sala de aula, sai do templo, sai da igreja, quando volta o pé lá fora, já mudou o estado de consciência, já está vendo outras coisas, né? Já está botando para fora suas manguinhas. Metástase é um termo da meditação para indicar uma célula que se desprende do ambiente que vive indo ter uma vida própria, né? Aí, no caso, nós vamos ver o exemplo da metástase, né? No caso da medicina, né? Quer dizer, ela se desprende e vai ter uma vida própria. Indo ter uma vida própria, se coloca em todo o potencial para formar uma colônia. Isso porque se desenvolve num ambiente propício à sua evolução. Cada um de nós, quando nasce, já traz dentro de si um funcionamento, três sublimes elementos, que é a vontade, a mente e a emoção, né? Que são 3 níveis e normalmente se coloca a grande massa humana está no nível médio para baixo. Vamos ver como é que funciona. A vontade desenvolve-se pelo trabalho, pelo esforço, por um impulso interior. A mente, pelo estudo, pelo esforço inteligente. A emoção, pela educação. Esses 3 elementos desdobram-se em mais 3, cada um, posto que os 3 passam a ser 9. Então, cada um, né? Então, esses 3 elementos desdobram-se em mais 3 cada um, posto que os 3, né? O 3 passa a ser 9. Então, 3 de cada um, 9. Esse é o pré, o alto e a supra, né? São os planos. Esse desenvolvimento poderá ser esquematizado no quadro, que se segue partindo da emoção. Então vamos ver como é que ele apresenta isso aqui. Esse desenvolvimento poderá ser esquematizado no quadro que se segue, partindo da emoção. Então, é a emoção, a supraemoção, a emoção divina, abstrata, o verdadeiro amor, né? O amor divino, etc. A alta emoção, artística, criadora, trabalhada, vamos dizer assim, né? Já foi burilada, etc. Já sofreu assim um certo burilamento. E a subemoção, instintiva, nervosa, coisa e tal, né? Uma coisa é como se fosse pré, né?
pré-instintiva, vai por aí afora. É a vida, é a consciência física, né? Coisa e tal. Estes três elementos, progredindo, subindo um pouco mais na escala da evolução, transformam um ser em mente ou inteligência. Superinteligência, abstrata, criadora, a que permite a aquisição do conhecimento direto. Autointeligência, a inteligência trabalhada intelectualmente. Subinteligência ou pré-inteligência instintiva. Funciona à mercê da parte instintiva do afetivo e emocional. Normalmente o que manda aí é a barriga, né? Onde está com fome o tempo todo, né? Coisa e tal. A vida instintiva, né? No terceiro estágio superior, encontramos a ação da vontade, através de três elementos admiráveis, né? Vontade, a supravontade, propicia o desenvolvimento da ética, estética, fraternidade e espontaneidade. A autovontade, liberdade de pensamento, diálogo, tolerância. Aí já é outro nível. E a subvontade, ou a pré-vontade, que é sem raciocínio. É uma vida instintiva, né? Impetuosa, característica dos teimosos, dos ditadores, dos presunçosos, e vai por aí afora. Vamos lá. Mais detalhes vocês vão encontrar também os 9 elementos da eubiose, né, da ciência da vida, lá atrás também, em outras palestras. E com esse título. No caso, já houve alguma coisa superada, já é elemento criador. Trata-se de um indivíduo trabalhado ou qualificado na vida humana. Quem possua esses três, né, elementos equilibrados na sua personalidade. E as pessoas já começam a trabalhar isso aí, né? Vamos dizer assim. Então a diferença da iniciação, não importa que religião que ele siga, ele tem que se superar, ele tem que melhorar cada vez mais. Então ele aprende as coisas e vai superando, vai melhorando. Senão não adianta. Senão vira beato, como é a grande massa, é tudo beato, né? Beato devocionário, vai por aí fora. A autoemoção dá poder, talento ao artista. A autointeligência promove a celebridade dos intelectuais. A autovontade, né, gerou no nosso plano a democracia, a diplomacia, a verdadeira política, não a politicária que nós temos aí. Vamos nós. Observamos, com efeito, os três principais elementos agindo em três estágios diferentes e em sentido progressivo. Quem os possuir, em perfeito equilíbrio, poderá ser considerado um iluminado. Quem isso conseguiu, saiu da faixa humana. Encontramos nesta exposição as características de abstração, ou seja, o que está fora das três dimensões. É, sem dúvida, um ser divino no sentido do vir a ser, o que se acha no momento presente, vivenciando o futuro, os novos ciclos. Né? Nossas pessoas que já estão se preparando, sendo preparadas, etc., para o vir a ser, para o futuro imediato do mundo. Não esse Brasil que, para dizer assim, qual é o Brasil que eu quero, né? Então, sempre as mesmas coisas, os mesmos interesses, mas ninguém diz assim, o Brasil, eu vou fazer o meu Brasil, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou aprender, coisa e tal, isso não. Quer que os outros façam. Há também a mistura, a combinação destes elementos, 3 a 3, logo temos a chave numérica 9, já falamos aí. Eis o que gera muita confusão nas humanas criaturas. Atrás disso tudo, nós vamos encontrar os temperamentos também, né, coisa e tal. Qualquer dia nós vamos falar também sobre os temperamentos. Essas tríades funcionando equilibradamente no indivíduo tornam-no um ser realizado, né? Tornam-no um indivíduo realizado. Por isso, define o adepto, entendeu? Que está acima, um grau acima do ser humano comum, como sendo o que exaltou, sublimou, superou e realizou os valores encerrados no arcano 9. Né? Sim, aquele que tem capacidade para fazer as coisas nos três aspectos, da emoção, da inteligência, mente e da vontade. O número 9 invertido é o 6, e este representa a divindade manifestada integralmente no plano espaço-espaço. Logo, aquele que traz em si o potencial dos dois teutrins, senão o hexágono sagrado.
né? O hexágono, né? Aqueles dois triângulos entrelaçados. São 6 pontas ali. A exemplo do que estamos pesquisando, a autointeligência funcionando, mas com a vontade e emoção. Instintiva, em ação, geram nos indivíduos os espíritos ditatoriais dominantes. Então, a exemplo do que estamos pesquisando, a autointeligência funcionando, mas com vontade e emoção instintivas, né? Aí, funcionando com a vontade e emoção instintiva na parte de baixo disso aí. Em ação, geram os indivíduos, os espíritos ditatoriais e dominantes, entre outros. Estamos, pois, numa fase de grandes e rápidas transformações, para atingirmos uma outra fase mais equilibrada e de relativa tranquilidade. De paz, o que se espera acontecer nesses 20 anos, mais próximos dos nossos dias, né? Nos próximos anos, vamos dizer assim. Se tanto, posto que os aprestamentos dos eventos se têm verificado muito a miúde. Quer dizer, cada vez mais as coisas estão acontecendo mais rápido. Os meses passam numa velocidade incrível. E tudo isso para que possamos vivenciar uma era meio paradisíaca, senão a era de Maitreya, que se manifestará como sendo o supremo arquiteto do universo. Isso no plano humano. Mas é preciso que a casa esteja arrumada, não só no aspecto da personalidade, né, como também do planeta. Senão vai demorar mais um pouco. A seguir, alcançaremos a superação, para depois entrarmos na metástase avatárica. Aliás, quando vier o avatar para a face da Terra, com todo o seu cortejo super-humano, nessa época, talvez todas as hierarquias criadoras estarão em suas funções normais, né? Estarão todos eles convivendo na face da Terra com os seres humanos, tal como aconteceu na Atlântida também. A essa altura, o indivíduo terá um valor de acordo com a sua capacidade hierárquica, sim com o que é capaz de fazer com a sua vocação, né? Se for iluminado, pertence a uma faixa. Se for semi-iluminado, vai pertencer a outra. E assim vai. Quer dizer, o currículo da pessoa estará no ovo áurico dela, e não no papel, naquilo que ela queira colocar lá. Vamos nós. A liturgia é uma técnica avatárica, ou seja, o processo de permitir que os valores internos das humanas criaturas desabrochem, sofrendo uma passagem da transformação para a superação. Isso porque o sistema de perguntas e respostas nas conversas da ótima produtividade, né? O debate, coisa e tal, né? Isso aí dá um bom resultado. Isso porque estamos na fase da transformação. E quem já possui um trabalho bem elaborado de sua personalidade, e quem pesquisa os fundamentos da filosofia de Henrique José de Souza, tem sempre muitas dúvidas, está sempre pesquisando, etc., né? Ora, resolvendo-se as dúvidas, clareando a inteligência, expõe-se o caminho da superação. A pesquisa é a tônica para a aquisição do conhecimento. A grande habilidade do educador é saber explorar o interesse do aluno, do estudante. E isto porque a eubiose pede a espontaneidade em todas as atitudes e interesses humanos. É agir, incentivar o bija, a semente interna daquele que está querendo se projetar, ou seja, evoluir. Vamos nós, né? Aí o pessoal está atrás do toco também, né? Ninguém falou nada. Vamos ver. No caso, o indivíduo supera a própria natureza, ao contrário das necessidades humanas de prover água, alimento ao organismo, que não é saciado a sede, ou a fome quando se quer, mas sim quando a natureza exige, quando há carência orgânica. Na superação, dominamos completamente a ação do corpo físico, do seu funcionamento fisiológico, né? Aí vem a consciência física. E a nossa inteligência, integrando-se no avatar, nos torna, naturalmente, células dele. Somos, com efeito, uma célula de Deus. Isso quer dizer a metástase avatárica. Por isso que é dado nas iniciações que nós somos todos irmãos, etc. Vamos nós. Em relação ao ciclo atual,
está havendo uma modificação no mundo inteiro. Esta modificação geral nos conduzirá à superação. Aí está o mundo sujeitando-se a uma destruição de velhas normas para a instituição nova. Né? Então, vamos repetir. Aí está o mundo sujeitando-se a uma destruição de velhas normas para a instituição de novas. Já podemos prever, segundo os conhecimentos recebidos do nosso mestre, professor José de Souza, que haverá o início de uma perfeita superação universal, o afetivo emocional das humanas criaturas. Deverá estar perfeitamente sublimado e o indivíduo saberá conhecer muito bem seus valores. Né? Aí teria que... o mundo que eu quero que seja, né? Então, né? E não o que é o Brasil que eu espero que seja. Aí cada um de nós vai fazer parte, como se fosse uma molécula, né? Vamos dizer assim, um átomo dessa essência, né, brasileira. E por enquanto o negócio está feio, né? Tá só a parte instintiva que está funcionando, é só os pés, né? Vamos dizer assim. Mas depois começar a subir, aí a coisa melhora. Vamos nós. Em relação ao ciclo atual, está havendo uma modificação no mundo inteiro. Né? Esta modificação geral nos conduzirá à superação. Aí está o mundo, sujeitando-se à destruição das velhas normas para instituições novas, para novas instituições. Né? Vamos lá, vamos seguir. Mas a época que vivemos é de grande transição, e esta se processa com uma dinâmica espantosa. A transformação é dinâmica, e leva à superação para depois haver a metástase. E a superação é a integração da criatura humana na inteligência universal. As sensações inferiores da humanidade devem desaparecer, né? Aquela vida instintiva, coisa e tal, né? Os baixos sentimentos, etc. O Avatar, com o seu povo eleito, constituirá, junto com o povo, constituirão, no seu conjunto, uma nova era, e esta será efetivada através do trabalho espontâneo. Né? Então, não é no caso de ditadura, né? Não é no caso de dogma, né? Não, tem que ter um dogma, coisa e tal, não. As pessoas espontaneamente, vamos dizer assim, elas realizam o seu trabalho, principalmente dentro de si e permeando com os outros. O trabalho das universidades deverá ser aquele em que os catedráticos orientam apenas as pesquisas dos alunos. Este é o ato de caminhar da transformação para a superação. Mas para isso, é necessário que o pensamento humano seja mais homogêneo, pois ainda há muitos presos às coisas do passado. Né? As pessoas vivem carregando aquele monte de coisa do passado. Né? Mesmo na nossa escola iniciática, o pensamento e a sensibilidade não são homogêneos. Logo, estamos vivenciando ainda uma fase de transformação. Né? E assim vai o mundo inteiro. Então está aí o nosso trabalho, né? E se alguém quiser falar alguma coisa, dizer alguma coisa, pode falar. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Vamos ver, né? Parece que eu não sei se deu problema aqui no chat, né? Que eu não estou recebendo nenhuma informação. Eu passei aqui umas informações, mas não teve retorno. Mas tudo bem, vamos lá. A evolução humana na face da Terra, aí os ciclos. Assim a eubiose, a ciência da vida, precisa ser concebida como agindo em vários estágios, senão na própria imperfeição. Ela pode tomar como ponto basilar a vida com todos os erros. Este ponto basilar, deslocando-se para vários outros pontos ou em várias direções, forma o equilíbrio, a perfeição vivida de uma maneira integral. A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. Já dizia o professor José de Souza. Então, tá aí, nós estamos fechando o nosso trabalho de hoje, né? Coisa e tal. Pode assistir a hora que quiser, daqui a 5 minutos já estará tudo gravado, né? E pode assistir quantas vezes quiser. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, mas a budista das iniciações antigas,
porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes, né? E ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Esse é o trabalho do mestre, né, do professor Guilherme Souza. Então, a Sociedade Brasileira de Biose, né, prima pela liberdade interior, né, para se libertar, né, das cadeias, dos grilhões, né, das correntes, tal, né, as correntes negativas, etc. Instintivas. Aí o Biose da vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Então vamos ver lá, agora vamos repetir aqui o que o professor, nós deixamos aqui sempre, o professor comenta isso aqui, né, ele passa na sua sabedoria, e aí está, né, o que nós comentamos há pouco. Aí ele sintetiza aqui. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Então está aí, né, tudo isso, né, é um caminho para a libertação, né, em busca do seu Deus interior. Fica parecendo assim, que vai se libertar, vai fugir para longe, né? Mas, no entanto, essa busca pelo Deus interior é o grande mergulho dentro de si mesmo. As pessoas pensam que tem que voar lá para longe, subir, né? Se esquecer dos desertos da vida, mas não é bem assim. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondência. O telefone está aí, né? O e-mail, está tudo aí direitinho. E assim foi o nosso trabalho, né? Nossa parcela de hoje. Estamos conectados. Então, grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Prestigiem o Portal de Aquário, né? Temos muitas outras palestras lá. Essa é de número 149. Então, nós temos 149 palestras lá gravadas. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, tem pessoas que vão copiando, né? Vocês vão baixando o PDF e vão catalogando, né? Vão fazendo apostila e tudo mais. E assim está aí o nosso trabalho de hoje. Grande abraço a todos. Saúde, boa sorte e até sempre. Tchau, tchau.